Olá, antes de começar o vídeo, peço desculpas pela minha voz. Estou rouca, mas eu não poderia deixar de gravar nesse dia tão especial que é o Dia das Mães. Bora pro vídeo. Você está no canal Vida no Jardim e eu, mesmo rouca, sou Lúcia Borges, paisagista. Em homenagem ao Dia das Mães, hoje nós vamos falar sobre 25 plantas que têm as flores cor-de-rosa. Mas o que significa a cor rosa? A cor rosa é geralmente associada a ideias de amor, gentileza, suavidade, feminilidade, empatia. Essa cor tem uma conotação positiva e muitas vezes é usada para transmitir sentimentos de afeto e ternura. Só podia ser para as mães, né? E para começar nossa seleção, vamos falar sobre a rosa, a planta que dá o nome à cor-de-rosa. Uma linda e perfumada planta, que na verdade é um grupo de plantas hoje. A gente tem planta arbustiva, planta mais compacta, plantas de flores bem grandes, muito perfumadas e outras com perfumes mais discretos. E as rosas são plantas que podem ser tanto cultivadas em vasos, jardineiras, canteiros ou até mesmo nos jardins. Existem rosas pendentes e rosas trepadeiras. E elas apreciam climas mais amenos, sol direto, regas regulares e uma terra bem estercada. É interessante também fazer podas anuais no outono para incentivar ramificações e novas florações. Segunda planta também tem nome de rosa, a rosa do deserto, uma linda planta de base suculenta, muito ornamental, com flores belíssimas que devem ser cultivadas a sol direto. A rega deve ser moderada e ela fica linda em vasos tipo bacia. A terceira espécie são as azaleias, lindas plantas que têm vários tons de rosa. Existem tanto minis azaleias quanto também azaleias arbustivas e até de tamanhos arbóreos. Essa é uma variedade arbustiva que tem as flores pequenininhas que lembram rosas. Essa é da minha mãe, que se chama Rosinha. As azaleias podem ser cultivadas em vasos ou jardins. Elas se adaptam bem em climas temperados e subtropicais. As azaleias são lindas e florescem em abundância nas estações mais frias. A quarta espécie são as begônias e existem diversas begônias que têm as flores cor-de-rosa. E a grande maioria das begônias são de meia sombra, ou seja, dá pra gente ter lindos vasos desta planta dentro de casa, ambientes que tenham boa claridade, sem sol direto. As begônias tuberosas são aquelas que costumam ter as flores mais ornamentais. Elas têm tipo uma batatinha debaixo da terra e costumam entrar em dormência. E nesses casos devemos evitar de molhar demais essas plantas no inverno, quando elas estão em menor atividade. Porém, normalmente, quando chega a primavera, elas rebrotam e enchem de flores novamente. A quinta espécie são as orquídeas e é um grupo de plantas também. Muitas espécies de orquídea têm flores ou parte delas em tons rosa, como podemos ver nessa Phalaenopsis e nesse cimbídio também. Os cimbídios são orquídeas terrestres que apreciam climas mais frios. Porém, a maioria das orquídeas são epífitas e de climas mais tropicais. Mas repara nesse arranjo de mini Phalaenopsis. Olha que lindo arranjo para a gente poder presentear uma mãe. Fala se não tá demais. A sexta espécie são os antúrios, e eu trouxe um mini antúrio, chamado popularmente também de flor do coração, para ilustrar os antúrios rosa. Olha que lindo arranjo também está esse, várias mudinhas e um cachepô tipo bacia. Os antúrios, de uma maneira geral, são plantas de fácil cultivo e apreciam muito a meia sombra, podendo ser facilmente adaptados para o cultivo interno, dentro de casa. Existem diversas espécies e variedades de antúrio, e eles possuem a inflorescência muito duradoura. Esse mini antúrio tem as folhas lanceoladas, não em forma de coração,
e também são mais compactos, chegando a em torno de 30 centímetros de altura. A 7ª espécie também pode ser cultivada no ambiente interno, é o ciclamen. Junto com as begônias, são plantas que têm estruturas subterrâneas, tipo bulbosa. E essa aqui entra em dormência sempre. A gente às vezes acha que a planta até morreu, mas passa-se um tempo, ela rebrota todinha. E existem diversos ciclamens com tonalidades variadas de rosa, do rosa mais claro ao rosa mais escuro. E tem até esse com a bordinha branquinha. É lindo demais o ciclame. O ciclame não tem só as flores ornamentais, as suas folhas também são muito decorativas. A 8ª planta são os crisântemos, que têm diversas cores, inclusive tons rosas, que são muito lindas, margaridas coloridas, que enfeitam e decoram os ambientes. Os crisântemos são consideradas plantas anuais e morrem após a floração. Porém, quando as flores estiverem começando a secar e murchar, você pode fazer uma poda. Isso estimula uma nova florada. A 9ª espécie são as lindas e delicadas violetas, plantinhas comumente cultivadas em ambientes internos com boa claridade. Existem diversas tonalidades e as tonalidades rosas são muito delicadas. E olha que fofura ficou essa violetinha de flores dobradas nesse cachepô de galinha. As violetinhas são ótimas opções para pequenos vasos e cachepôs nos ambientes internos e elas podem florescer várias vezes ao ano. A 10ª espécie são os calanchóis, ou também chamados calandivas, essas que têm as flores dobradas. Existem diversas cores e vários tons de rosa. Os calanchóis são plantas suculentas e devem ser regadas com moderação. A 11ª planta são as portulacas, ou 11 horas. Plantinhas de forração que são cultivadas em vasos. Existe tanto a versão verde quanto variegata e suas flores têm diversas cores. Os tons rosas normalmente têm cores pinks, fortes, muito vibrantes. Elas são plantas suculentas de fácil cultivo, ficam lindas em canteiros e jardins, como também como plantas pendentes em vasos suspensos. A 12ª planta são as petúnias. E olha que espetacular essa parede coberta de petúnias nessa coloração. Olha que show! Uma planta pendente que possui as flores em forma de trombeta. Elas podem ser simples, tendo uma cor só, ou elas podem ser dobradas e multicoloridas. E olha que linda essa versão de flores com as pétalas dobradas. É de tirar o fôlego, não é? As petúnias são cultivadas como plantas anuais, apreciam regas frequentes e algumas horas de sol por dia. E são muito cultivadas como plantas pendentes para vasos suspensos. A 13ª planta são os gerânios, e existem diversos tipos de gerânios que a gente pode cultivar. Alguns são pendentes, com flores mais delicadas, outros são mais arbustivos, de flores maiores e até mesmo bicolores. Possuem a folhagem semi-suculentas, apreciam o sol e regas moderadas. Podem florescer por diversas vezes por ano e têm as folhas aromáticas. A 14ª planta é o beijo ou Maria sem vergonha, chamada botanicamente de impáciens, uma planta muito interessante que fica linda nos jardins e também formam belos vasos. Existe a variedade Sampatens, que é uma planta que tolera sol direto e ela é muito ornamental, forma belos maciços floríferos e muitos tons de rosa. Lembra daquele tronco repleto de Sampatens multicolorido que eu já mostrei aqui no canal? É um show à parte nesse jardim. Eles podem ter várias cores, como também diversos tons de rosa. Outro beijo que chama atenção é o beijo dobrado. Também parece uma rosinha, de tão delicado. Ele é de meia sombra e tem diversas cores. Esse aqui é um rosa bem clarinho e tem rosas bem mais fortes também.
Todas as variedades de impáceas e beijos apreciam terra bem estercada e as regas devem ser generosas e frequentes. A 15ª planta é a flor de maio. Ela não poderia ficar fora dessa lista, não é? Além de florescer no mês das mães, ela também tem diversos tons de rosa em suas flores. A flor de maio é uma planta que pertence à família Cactácea, porém ela é nativa das florestas tropicais brasileiras. É um cacto de meia sombra e epífito. Ela aprecia um substrato mais fibroso e as regas devem ser moderadas. Apreciam ambientes com boa claridade natural, sem incidência do sol forte direto. A flor de maio também é conhecida popularmente como flor de seda, pela delicadeza de suas pétalas. A 16ª planta é a Phlox, uma planta linda que forma um belo e gracioso maciço florífero em jardins ensolarados, principalmente de regiões subtropicais. Suas inflorescências se formam nas pontas dos ramos e podem ter diversas cores, com flores muito delicadas. Elas também são cultivadas como plantas anuais e formam, além de lindos canteiros, vasos e jardineiras muito floríferas. A 17ª planta é a verbena, uma outra planta muito delicada, de ramos prostrados que se arqueiam sobre vasos e floreiras pendentes. Elas ficam lindas quando cultivadas ao sol, plantadas em terra estercada, recebendo regas regulares e frequentes. Suas flores podem ter uma cor só ou serem bicolores, em diversas cores e belos tons de rosa. A 18ª planta é a vinca ou cataranthus, uma planta de fácil cultivo com diversas cultivares e variedades que hoje trazem muitas cores e tonalidades. E existem variedades tanto arbustivas, que formam belos maciços nos jardins, como também variedades pendentes. Olha que lindo esse vaso suspenso. Essas espécies apreciam sol, terra estercada e regas regulares, se adaptando bem aos diversos climas brasileiros. A 19ª planta são as fúcsias, ou brinco de princesa. Fúcsia, inclusive, é um tom rosado de cor, não é? Olha que lindas são essas plantas. Existem diversas cores e combinações, e quase todas são ou pendentes ou plantas trepadeiras. Suas flores são muito delicadas, que lembram pingentes. Por esse motivo é dado o nome popular de brinco de princesa. E essa planta se adapta bem aos climas temperados e subtropicais. A 20ª planta são os hibiscos, e eu trouxe o hibisco anão para poder ilustrar esse gênero. Essa variedade tem folhas mais delicadas, é uma planta mais compacta, que se ramifica desde a base. Porém, suas flores são grandes, podem ter diversas cores, podendo ser simples ou dobradas. O hibisco comum é muito utilizado para formar cercas vivas. Já as variedades anãs são usadas para formar maciços, como também renques ou sebes. A 21ª planta é o bico de papagaio. E você sabia que existe variedades que têm colorações rosadas, inclusive outros tons como branco e amarelo também. E assim como o hibisco, o bico de papagaio tanto tem a versão comum, que são plantas mais altas e arbustivas, quanto as versões anãs, que são mais compactas, formam belos vasos e maciços também. A 22ª é a esponjinha ou caliandra, uma planta que aqui no Brasil é muito utilizada como cerca viva. Formam inflorescências muito delicadas e elas têm uma bicoloridade, elas vão do branco ao rosa. A esponjinha é uma planta arbustiva que pode passar de 2 metros de altura. Tem a folhagem bem pequenininha, composta, o que faz formar uma cerca bem vedada. Ela aceita bem a poda e floresce várias vezes por ano. A 23ª planta é a dipladênia, uma planta que vem sendo largamente cultivada, não só como planta trepadeira, mas como planta pendente também. Se adapta em vasos ou canteiros e formam belos arcos e treliças.
A dipladênia tem flores grandes, em diversas cores, e os tons de rosas são muito variados. Existem algumas variedades de dipladênia com flores rosas que têm um perfume de tutti-frutti. Caso queira cultivar a dipladênia em vasos, para melhor desenvolvimento dessa planta, use vasos grandes, com mais de 40 centímetros de boca e de altura. A 24ª planta são as primaveras ou buganvílias, lindas plantas nativas brasileiras que possuem inflorescências duradouras que podem florescer algumas vezes por ano. E existem buganvílias com os mais variados tons de rosa, além das variedades que são diferentes, como a variedade variegata, tem a bicolor e outras variedades que sempre estão surgindo no mercado. É uma planta muito cultivada e desejada por nós brasileiros. E para fechar nossa lista, a 25ª planta é a 7 léguas, uma planta trepadeira vigorosa que fica linda para formar cercas, como também cobrir arcos, pérgolas, caramanchões e alambrados. Além das belas flores rosa com essa garganta esbranquiçada, ela possui também a folhagem muito ornamental. Ela pode florescer ao longo do ano, mas a florada principal ocorre na primavera-verão. E aí, gostou da nossa lista? Caso queira acrescentar qualquer outra planta, assim como todos os outros vídeos que eu falo, deixe seu comentário e fale de mais uma planta que tem as flores cor-de-rosa. Vou adorar saber sua sugestão. E feliz Dia das Mães para todas as mamães, que são as flores mais lindas do nosso jardim. Muito obrigada por assistir. Nos siga também nas outras redes sociais, os endereços estão aqui abaixo. É novo aqui, seja bem-vindo, se inscreva e ative o sininho para ser notificado de todos os vídeos postados. E até a próxima!